Capítulo 1273. Klein não visitou Benson e Melissa porque os assuntos em que estava envolvido eram de nível muito elevado. Aproximar-se de seus irmãos só lhes traria desastre. Para existências que não conheciam a identidade original de Klein, tais atos os ajudariam a compreender a relação entre Benson, Melissa e Klein. Conhecer as experiências passadas de Klein faria com que eles confirmassem uma coisa: Klein ainda mantinha sua humanidade e ainda estava muito preocupado com sua família. Portanto, ficar longe de Benson e Melissa era a melhor forma de proteção que ele poderia dar a eles. Claro, Klein já havia compreendido a situação de seus irmãos através da Senhorita Justiça. Durante a guerra, Benson demonstrou sua experiência e habilidade no Ministério das Finanças. Ele recebeu muitas promoções e tornou-se vice-diretor do 5º departamento, e seu salário anual chegava a 300 libras. Melissa ganhou o favor de seu mentor, Portland Moment, e teve a chance de se tornar uma Beyonder. O reitor da Universidade de Tecnologia de Backlund acreditava no deus do vapor e da maquinaria, então ele se tornou um Beyonder há muito tempo. Ele era atualmente um Sequência 7, avaliador. Ele desejava que Melissa se tornasse uma Sequência 9, erudita, para que ela pudesse absorver melhor o conhecimento e melhorar sua memória. Isso estabeleceu uma boa base para ela em seu desenvolvimento subsequente no domínio mecânico. Este era o segredo de Melissa, mas ela não foi capaz de se esconder de uma espectadora de nível semideus. Além disso, Audrey definitivamente informou a Klein que Melissa estava mais inclinada a concordar e que tomaria uma decisão nos próximos dias. A atitude de Klein em relação a este assunto foi um consentimento tácito. Por um lado, o aprimoramento da percepção espiritual obtido com o avanço do caminho do erudito era bastante limitado. Melissa realmente não ouviria ou veria o que não deveria. Por outro lado, com o apocalipse iminente, a loucura causada pelas poções de sequência baixa diminuiria ainda mais. Além disso, havia também ele, um invocador de milagres, para ajudar a diminuir o risco de ela perder o controle. Para uma ávida fã de máquinas, a Sequência 9, erudito, é suficiente. Moment compartilha a mesma atitude. Ele não deseja que uma crente da meia-noite obtenha muitas poções da Igreja do Vapor. Sim, o apocalipse está se aproximando e a barreira invisível está enfraquecendo. A intrusão neste mundo pelas deidades exteriores se tornará cada vez mais óbvia. As chances de pessoas comuns encontrarem incidentes Beyonder certamente aumentarão gradualmente. Deste ponto de vista, também é bom para Melissa se tornar uma Beyonder. Se ela conseguir avançar com sucesso para a Sequência 6, artesão, ou especialista em maquinaria 1, então ela poderá realizar seus sonhos e proteger a si mesma e a Benson. Vou pedir à Senhorita Justiça que encontre uma oportunidade de revelar o método de atuação para Melissa de maneira discreta. A extensão de seu crescimento futuro dependerá dela. No máximo, posso dar-lhe boa sorte, fórmulas e ingredientes. Sou realmente como um irmão mais velho que não consegue descansar facilmente. Sou assim desde o começo. Isso conta como conceder um desejo em certo sentido? Espere, Melissa definitivamente deseja que Klein volte à vida. Se eu andasse bem na frente dela, receberia uma reação da poção suficiente? Esqueça. Isso trará a ela e a Benson um desastre devastador. Klein balançou a cabeça e se impediu de dar desculpas. Ele então apertou a cartola e se virou em direção a um hotel nas ruas. Sacou uma libra de ouro e conseguiu um quarto. A libra de ouro era real. Era um item que Klein trouxe de volta ao mundo real há algum tempo. Na guerra anterior, Klein doou 14.800 libras em dinheiro,
14.200 libras em barras de ouro e quase 20 joias de alta qualidade por meio da senhorita Justiça. Além de todos os itens estranhos deixados na pilha de lixo, ele só tinha 39 moedas de ouro de Loen e 10 joias de alta qualidade. Olhando para o troco em soles e moedas que o proprietário do hotel devolveu, Klein guardou-os e entrou no quarto antes de caminhar até o espelho de corpo inteiro. Logo depois disso, pegou papel e caneta e desenhou o encantamento que convocou a Rhodes. Segundos e minutos se passaram, mas nada de anormal aconteceu. O espelho de corpo inteiro permaneceu em silêncio. Alguns segundos depois, Klein riu e ergueu as sobrancelhas. Ele tirou uma moeda de ouro do bolso. Reticências. Chag, chag, chag. Uma locomotiva a vapor que expelia uma fumaça espessa atravessou a ferrovia, rumo ao oeste do continente. O desgrenhado e Câncer e um membro da mente coletiva da maquinaria estavam em uma carruagem específica enquanto se concentravam na gaiola de metal à frente deles. As pontas de metal acima da jaula se estendiam para fora de todos os tipos de formas ameaçadoras, brilhando com uma luz fraca. O membro da mente coletiva da maquinaria, que tinha a aparência de um típico cidadão de Loen, olhou pela janela para as planícies que passavam rapidamente por eles. Ele não pôde deixar de perguntar: Diácono, você está planejando retornar para Loen depois de chegar a Intis? Após o fim da guerra, a Igreja do Vapor, que havia tomado o lado errado, não teve escolha senão arcar com as consequências de suas ações. Ela teve que transferir todos os Beyonders acima dos semideuses e os artefatos selados acima do grau 2 de Loen dentro de um período de tempo estabelecido pelas duas igrejas da meia-noite e da tempestade. Em outras palavras, eles perderam seu status original. No futuro, só poderiam manter um pequeno número de catedrais, assim como a Igreja da Mãe Terra em Loen. Se não fosse pelo fato de que havia muitas pessoas que acreditavam no Deus do vapor e da maquinaria, e algumas delas eram figuras-chave nos esforços de reconstrução após a guerra, a Igreja do Vapor poderia não ter sido capaz de reter tal tratamento. Da mesma forma, um número menor de catedrais exigia apenas um pequeno número de membros da mente coletiva da maquinaria. A maioria dos Beyonders em Loen tiveram que migrar para Intis. E Câncer ficou em silêncio por alguns segundos antes de sorrir amargamente. Tenho que atender aos arranjos dos arcebispos, mas tomarei a iniciativa de solicitar o retorno a Loen. Minha infância foi lá, a adolescência e vida adulta jovem também. Há muitas memórias que não consigo esquecer. Enquanto falava, seu olhar ficou distante e ele pareceu ver a capital das capitais. Neste momento, a gaiola de metal coberta de espinhos tremeu de repente. Relâmpagos prateados apareceram do nada e pousaram um após o outro. Todos foram absorvidos pela gaiola de metal e, através de alguns fios envoltos em borracha, a corrente fluiu para o solo do lado de fora da locomotiva a vapor, arrastando uma linha de faíscas. Bang! 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 A gaiola de metal parecia ter sido atingida por uma mão invisível, mas não conseguiu quebrar a barreira. A reação do espelho mágico é muito intensa. Sempre foi muito silencioso no passado, o membro da mente coletiva da maquinaria que estava perguntando ficou bastante intrigado. Em meio às batidas, e Câncer inconscientemente tocou seu cabelo. Esse não é o caso. Às vezes, mostrará seu lado maluco. Se não fosse pelo que aconteceu, ainda o teríamos tratado como um artefato selado de grau 2. É assim mesmo? RH. Eu não tive contato com ele antes, então pode ser apenas eu, mas sinto que o espelho mágico não quer deixar Backlund, brincou o membro da mente coletiva da maquinaria com um sorriso. Pá! Um raio caiu e foi absorvido pela gaiola de metal. Bang! Bang! Bang!
Os sons de batidas se arrastaram lentamente, como se estivesse dando seu último e indefeso grito. E Câncer pegou um relógio de bolso antigo e requintado e o abriu. Durou apenas 2 minutos. É muito melhor do que de manhã. Assim como o membro da mente coletiva da maquinaria, que acabara de ser transferido, estava prestes a perguntar, de repente ele ouviu os sons de batidas pararem abruptamente. Era como se tivesse sido afetado por algum fator ao qual não conseguia resistir. Este é o estilo do espelho mágico? Ele perguntou. E Câncer franziu a testa ligeiramente e disse, não. Normalmente falando, não teria força para durar de 20 a 30 segundos. Algo está errado. Diácono, não se preocupe. Há uma pessoa poderosa a bordo do trem, alguém que supera os arcebispos. O membro da mente coletiva da maquinaria ao lado dele o consolou com indiferença. Havia muitos artefatos selados perigosos na locomotiva a vapor. Sem uma pessoa poderosa observando-os, definitivamente haveria problemas. E Câncer assentiu, indicando que não estava preocupado. Klein estava sentado em uma carruagem conjurada no caminho de um vilarejo, a mais de 10 quilômetros de distância da locomotiva a vapor. Na frente dele havia um espelho. Assim que ele terminou de delinear o símbolo que era uma mistura de ocultação e curiosidade, uma onda de luz impregnou o espelho quando um texto dourado em loenese apareceu. Exaltado grande mestre, você finalmente está aqui. Seu insignificante, leal e pobre servo, Rhodes, sente sua falta. Klein não pôde aceitar o entusiasmo por trás dessa frase enquanto recuava indiscernivelmente. Se as tentativas anteriores de Rhodes de obter favores ainda mantinham um toque de dignidade, agora era uma completa bajulação para ele. Klein pôde até detectar uma pitada de choro. A frequência de notícias amorosas que aparecem em Traer é muito maior do que em Backlund. Deve ser um lugar que você goste, Klein provocou Rhodes com um sorriso. Isso é porque você não quer ir para Traer. As palavras douradas na superfície do espelho desbotaram suas cores, tornando-se um leve tom prateado. Klein secretamente estalou a língua. Eu tenho algo para lhe perguntar. Por favor, pergunte, respondeu Rhodes humildemente. Você sabe quem é a Mãe Terra? Klein foi direto ao assunto. O espelho instantaneamente ficou escuro quando as fracas palavras prateadas ficaram brancas. Eu não sei, mas durante a Guerra dos Deuses, ouvi uma voz vinda das profundezas do céu tenebroso 2. A voz gritou um nome. Foi o verdadeiro nome da ancestral dos sanguíneos. Este espelho mágico não se atreveu a apresentar diretamente o nome de Lilith. Lilith, na verdade, é Lilith. Klein ficou surpreso, mas também sentiu que isso respondia a muitas de suas perguntas. Então, ele pensou no Alua Enlil. Este vampiro continuou andando em círculos, imaginando todos os tipos de desenvolvimentos, apenas para nunca ter mudado sua fé. Se Enlil tivesse a personalidade de Anderson, ele definitivamente diria ao Grande Duque e aos Marqueses dos Sanguíneos: Ei, você também está começando a acreditar na deusa mãe. Enquanto Klein imaginava a cena engraçada, ele disse a Rhodes: é a sua vez de perguntar. Supremo Mestre, por favor continue perguntando. Vou perguntar tudo de uma vez no final. As palavras pálidas e brancas recuperaram seu leve brilho prateado. Klein pensou por um momento antes de dizer: como está a situação agora? Por exemplo, a situação em Feisak. Notas. 1. Outro nome dado. 2. Reino Divino da Meia-Noite. Ponto.